JP, o seu Jornal Pontual. Um abraço pro Cuenca, todo mundo aí do Daime trabalhando aí, sintonizados na rádio Boas Novas FM. E o Éder Garcia, lembra do Éder Garcia? Éder Garcia, talvez você não lembre dele, também está sintonizando aí a rádio Boas Novas. Mandei pelo site aqui agora, ele estava com o radinho, ainda não estava ouvindo direito, mandei o site pelo agora, está tranquilo. Um abraço, Éder, obrigado pelo carinho da audiência ao programa Fala Cidadão. André Luiz. Teve fugindo um pouquinho do nosso assunto da deficiência, mas como você falou, Toninho, sobre a questão de tempo de atendimento e tal, ontem na Rádio Interativa em Goiânia foi noticiado que um banco vai ter que pagar R$2.000 para um cliente que estava lá, ficou mais de uma hora na fila, e mais R$23.000 para uma entidade filantrópica. Agora, é um caso em 1 milhão, não é, Rui, que a pessoa tenha coragem, a disposição, ou a vontade de ir no poder público e entrar com um processo. Até porque esse processo aqui deve ter muitos anos, já está rodando também, né? Não é engraçado que a própria Bíblia já avisa pra gente: conhecereis a verdade vos libertará. Um dos grandes problemas nossos também é que nós não conhecemos as leis, nós não vamos em cima, nós não cobramos, deixamos as coisas, né, para as pessoas resolverem para nós. Eu acho que a partir do momento que nós começarmos a realmente a cobrar e ir em cima, né, e fazer valer os nossos direitos, né, muitas coisas vão mudar. Porque lei tem para tudo. Quer dizer, nós vamos ficar chato, né? Porque todo mundo que cobra é chato. Né? Todo mundo que cobra é... Inclusive, Toninho, a lei determina, não sei se é o Código de Defesa do Consumidor, não sei em qual lei está, são 20 minutos, né? O tempo máximo de espera na fila, entre a chegada e o atendimento. Você entendeu? Agora, essa decisão, por exemplo, aí, esse caso, ele não é um caso que cabe recurso? Porque o grande problema é esse mesmo, entendeu? Você ganha aqui, o juiz aqui te dá... Vamos supor que você vai no juizado de pequenas causas. O juiz dá o ganho de causa para o cliente. Aí o banco, como tem uma estrutura jurídica enorme, né? Porque bancos são as instituições mais ricas desse país, as que mais faturam. E mais forte juridicamente. Mais forte juridicamente, aquelas que tem maior proteção política, vamos dizer assim, né? Porque isso ficou evidenciado em todo o governo Lula, que o protegido do governo Lula foram os bancos, né? Tanto é que foram os que mais faturaram. Então eles vão recorrendo, e a pessoa não vai receber ICE nunca, entendeu? Isso até desestimula o cidadão... Vence pelo cansaço. Vence pelo cansaço, desestimula o cidadão a lutar, né, correr atrás desse direito. Que tal, por exemplo, a questão assim, Toninho, André, Dagmar, Cláudio, pessoal assim, vamos pensar numa sequência de ações. A gente se perde em qualquer tipo de ação a respeito de qualquer assunto com relação ao tempo, é o que se chama de inglês ver. Faz-se muitas reuniões, por exemplo, Semana do Deficiente, naquela semana faz uma série de atividades, depois os afazeres do dia a dia nos distancia das reais necessidades. Então imagine assim, uma comunidade, Morrinhos, nós temos aqui uma sala, um departamento, no caso, por exemplo, aqui, Alice Ferreira. Nós já temos uma escola aqui pioneira, que é boa, que precisa melhorar, logicamente, mas teve grandes ganhos. Vamos supor que dentro da Alice Ferreira nós tivéssemos lá, ou em qualquer outro departamento, 2 ou 3 pessoas, uma estrutura de pessoas ligadas totalmente aos problemas, aos direitos, deveres, ao deficiente físico. Por exemplo, a gente percebe que hoje as empresas que são obrigadas a ter disponibilidade de vagas para deficiente físico,
mas que também oferece, às vezes, cargos com dificuldade para que as pessoas acessem. Então, se você tiver um departamento que olhe isso para você, ter um cadastro das pessoas que têm dificuldade de deficiência na cidade, para ver capacidade, se precisa de ajuda, se não precisa, quem são essas pessoas, você divulgar isso e a partir de você cuidar desses assuntos. Por exemplo, você vai cuidar para palestras nas escolas, para cobrar dos vereadores leis específicas para atendimento, que esse departamento vai cobrar da SMT as vagas, que vai identificar as vagas que vai fazer, vai cobrar da Polícia Militar maior fiscalização, identificar usuários, fiscalizar, punir, fazer uma reunião com a parte educacional para colocar nas matérias de cada escola assuntos de conscientização com relação à deficiência, respeito e cidadania. Olha, nós vamos ter uma sequência de ações que vai realmente funcionar, a imprensa ajudar com relação à cobrança, visitar, cobrar, sugerir. O que vai acontecer? Nós vamos ter realmente uma cidade inclusiva. Inclusive eu coloquei, uma cidade que realmente vai fazer bonito para o mundo todo. É que as pessoas participando da internet e tal. Eu vejo aqui pessoas sempre brigando por isso, pessoas isoladamente. Eu lembro que até pouco tempo eu vi no Facebook a Giovana Cruvinel, ela cobrando posição, essa vaga não é sua, a pessoa estava lá, eu vi isso, outra pessoa cobrando. Então são pessoas que de uma forma ou de outra usam as armas que têm para defender um direito das pessoas, não é dela. Ela não tem dificuldade, ela não tem deficiência, ela não tem nada, e ela está entrando numa briga, como você diz, às vezes sendo chata para algumas pessoas, mas está defendendo uma bandeira que é de ajudar o semelhante. Nossas escolas têm uma associação, uma coisa assim, não? Eu fundei, quando fui vereador, eu fundei aqui com a ajuda de alguns amigos aqui, mulher do Alça, o André, filho do Renato Fernandes, que também tem deficiência física. Nós fundamos uma associação dos deficientes. Mas eu confesso para você, eu até não tive muita sequência com relação ao tempo. A gente perde nisso. Por quê? Você monta uma associação que está cheia de coisas, mas você tem que mendigar, porque não é só montar, você monta igual um comércio. Você vai montar uma associação que você não tem um espaço físico, que você tem que mendigar a verba para pagar o aluguel dela, que você tem que mendigar a condução, você tem que pagar um salário para uma pessoa que vai ficar lá, você vai se perdendo. E ainda no fim, na frente, ganha nome de ladrão. Exatamente. Então você se perde, você vai estar lutando por uma coisa que você não está conseguindo. Você teria que ter no mínimo, por exemplo, eu não tenho tempo e outras pessoas também não vai ter tempo de colocar todo o seu tempo integral numa luta que você vai bater de porta em porta para mendigar, porque tudo isso tem gasto. Então cabe ao poder público, que na minha opinião, que já tem já tem a estrutura dela própria de cuidar do cidadão, e dentro dela, e ela pode até buscar essa associação e colocar lá para cuidar desse assunto e até fiscalizar e ajudar. Eu coloquei na página do Face aqui uma foto de um deficiente e alguns estudantes, né? E perguntei se as nossas escolas estão preparadas para receber os nossos deficientes, né? Apenas a Fátima que respondeu, dizendo que o coronel tem, né? Quer dizer, eu não conheço a parte interna de todas as escolas de Morrinhos, não sei se todas têm banheiros apropriados para a deficiência, não sei se todas elas têm rampas de acesso para todos os deficientes. Quer dizer, não vou aqui julgar, mas eu acredito que muito poucas escolas têm esse cuidado. Por isso, Toninho, que é necessário um departamento específico para isso. Porque ele vai falar, quando a gente fala cadeirante, a gente esquece do tipo de deficiência. Tem deficiência até invisível. Tem aquelas pessoas que têm dificuldade de ficar sentado esperando um atendimento qualquer, que ela não pode ficar aí mais que meia hora, porque ela tem dificuldade, ela tem que ir no banheiro. Entendeu? Então tem as deficiências. E essa pessoa tem vergonha de chegar no gerente, olha, eu não posso ficar aqui. E tem pessoas, você sabe que tem gente aqui que pega um mototáxi, pessoa de idade, que pega um mototáxi que mora longe e não tem condição de chegar para ir receber no banco. A pessoa que não pode andar de moto, porque se ela cair lá, ela está comprometida. E acontece muito. Acontece muito isso aí. Então, se você tiver um departamento, você vai identificando. É um departamento que vai ter problema toda hora. Porque é o seguinte, ele vai estar buscando problema para trazer, para resolver. Mas ele vai, com certeza, não vai resolver tudo, mas vai minimizar. E olha que é tudo na nossa lei. Tem muita gente que briga pelo deficiente, pelo idoso e pelo departamento. Mas precisa
haver uma maior conscientização. Vou citar um exemplo aqui que não sei se as pessoas sabem. E quem buscar, porque eu vivo auxiliando pessoas dessa forma. Pessoas buscar seus direitos, buscar suas formas. Eu vivo fazendo isso no dia a dia, viajo com as pessoas e tal. Por exemplo, tem uma lei, e tem leis específicas aí para pessoa que tem problema de visão, para comprar aparelhos com isenção de impostos. Tem várias. O Banco do Brasil tem várias linhas de crédito para o deficiente físico. Então a pessoa tem que buscar essas informações. E o assunto é amplo, se a gente for falar para de todas elas aqui, a gente não vai tomar muito tempo. Mas eu vou falar numa. Isenção de ICMS, IPI e IPVA para deficiente físico na compra de carros novos. É muito bom. Agora, ela poderia ser melhorada, porque ela contempla só uma parte privilegiada que tem um certo acesso a dinheiro. Vou explicar. Por exemplo, o desconto em carros populares, ele quase não tem, porque e as concessionárias não têm interesse muito de trabalhar nessa área. Por quê? Porque ele já tem muitas isenções, então quando a pessoa vai comprar, tem uma burocracia para arrumar os papéis, então ele não vai pegar um desconto menor. Consegue um desconto maior na compra de carro mais luxuoso. Então, por exemplo, a pessoa, e aí não contempla todas as pessoas. Com esses descontos, pode também ser financiado, Rick? Pode, e tem desconto em IOF ainda, não paga IOF. Então a pessoa não vai pagar IPVA. Mas é o que eu estou dizendo, é privilegiado só uma parte. A parte menos favorecida não é privilegiada porque já não dá conta de comprar isso. Por quê? Porque é o seguinte, você arruma os papéis, entra na Receita Federal e entra no Estado solicitando a isenção. É feito, eu conheço para quem interessar, então inclusive pessoas que tiveram câncer, por exemplo, têm acesso a todo tipo de deficiência. Tem acesso a essa linha de crédito, essa facilidade. Aí quem precisar, eu conheço pessoas que trabalham com isso a custo muito reduzido em Goiânia para arrumar esses papéis, que é burocrático. Mas o que acontece? Esse carro, depois dos papéis arrumados, ele é fabricado para a pessoa. Tipo assim, a fábrica, o carro vem em nome, a concessionária ganha, fala que não, mas ganha pela intermediação só. Então o que acontece? Você pega o carro com tabela cheia. A fábrica, o cara vai te vender porque é exclusivo, então você pega a tabela cheia. O desconto acaba sendo menor. Ao contrário que quando você vai numa concessionária e esse direito é dado aos taxistas, ele negocia o carro dele diretamente na concessionária. Então ele tem liberdade de escolher um carro e sair bem em conta. Então teria solução, vamos dizer, eu já propus isso para deputados para criar uma lei. Veja bem, se você já está dando um desconto para o deficiente, então para privilegiar outras áreas, dá um desconto. A pessoa que é dono de uma concessionária, ele não paga ICMS. Então, o que quer dizer? O governo poderia dar um desconto de ICMS para essa empresa, para ela valorizar, para ela dar um desconto no carro usado, que tenha condições de uso para o deficiente. Aí as pessoas que não podem comprar um zero, vai comprar. Realmente vai ter condição de comprar um carro adaptado ou não. Então, quer dizer, tem formas, precisa buscar solução para isso e ter interesse. Mas esses auxílios são interessantes, né? Você compra carro hoje, no caso do produtor rural, quem tem inscrição de produtor rural, então tem um desconto diferenciado. E é da mesma forma que o deficiente, ele é encomendado direto da fábrica. Você não vai na concessionária, você pede pela concessionária, ela intermedia. Isso. Mas é diretamente na fábrica. Aí esse carro não pode ser financiado, ele tem pagamento dele à vista pelo produtor. E tem uma outra questão, que é IPVA. Quando você vai na concessionária, compra um carro normal, paga normal, bonitinho, você não paga IPVA, né? Ainda tem essa lei que ainda está vigorando. Você não paga o IPVA do primeiro ano. No caso do produtor rural, não. Você não tem desconto do IPVA. Ou seja, aquele desconto que você tem de 6%, 7%, o IPVA vem cheio. E você acaba perdendo, acaba você não tendo. Parece que é um faz de conta, né? Faz de conta, é para inglês ver. Faz de conta que eu te engano, você faz de conta que está sendo enganado. Você vai tocando para frente. Então não pode ser feito disso. Eu sempre falo, por exemplo, no meu caso, por exemplo, tipo assim, eu talvez tivesse condição, eu não comprei ainda, quero comprar agora, né? Eu comprei no primeiro ano, depois eu vi meu carro normal. Mas é o seguinte, as pessoas, por exemplo, você dá um carro e vai em condição, mas as pessoas, a maioria não usa esse benefício, não tem. Então, 11 minutos. E às vezes nem tem o conhecimento que ele existe, né, Rui? Exatamente. E é por não ter esse conhecimento que as pessoas não procuram, e não procurando, por exemplo, a concessionária, ela procura cada vez mais dificultar, entendeu? As entidades que deveriam, por exemplo, igual o Ministério Público deveria estar fiscalizando, não fiscaliza, está sendo cumprida a lei, ou seja, a coisa vai
sendo jogada no esquecimento, no ostracismo, né? À medida que cai no ostracismo, as pessoas deixam de exercer esse direito que elas têm, que é um direito conquistado. E eu vou te contar uma coisa. Eu cheguei num encontro de motociclista internacional na Argentina, em Porto Iguaçu, e fui numa entidade pública lá dentro. Quando eu cheguei na entidade pública, o cara saiu lá da cadeira dele e foi me buscar. Me passou na frente de todo mundo, me deu um atendimento prioritário. Cultura. O que isso custou para as pessoas? Então a gente tem que ter realmente esse interesse. Porque se nós você... estamos falando de Argentina, né? Estados Unidos, igual tu fala. Argentina. Do lado. Até mesmo no Paraguai já aconteceu comigo na Mega Eletrônica. Vou te falar isso. Chega na Mega Eletrônica. Se tivesse chegado lá com a camisa da seleção brasileira. Teria o mesmo atendimento? A gente poderia ver, a gente vê também, André, Rui e ouvintes, André Guimarães. Em relação a casas populares, né? A gente vê construção por parte do governo federal, por parte do governo estadual, a gente não vê nenhuma casa sendo preparada para o deficiente. É o caso que eu estou te dizendo. A gente vai dar a casa, você vai conseguir a casa, mas depois você se vira para fazer as adaptações normais da casa. Aí que entra esse departamento que cuida, e esse seria municipal, estadual, federal e tal. Esse departamento que tenha olhos para isso, para reivindicar isso, vai ter gente brigando para isso. Bom, então, igual você desfedou. E habitação, o que está sendo feito? Cadê o nosso cadastro de pessoas que precisam realmente disso aqui? Quantas pessoas não têm casas, que têm filhos, que têm dificuldade? O que nós podemos fazer para isso? Eu te garanto, como essa rádio aqui mesmo já fez, como outras rádios também já fizeram aqui, campanhas direcionadas para uma pessoa. Então, se eu te garanto que, Morrinhos, se você identificar uma casa que tem um portador de deficiência, que não tem acesso e tal, Morrinhos faz uma vaquinha e vai lá e faz. Com certeza. Então, o que precisa haver? É um departamento, uma área específica com olhos voltados para o deficiente físico. Tipo assim, o que você precisa de estrutura? É um funcionário a mais. Entendeu? Um cadastro geral dessas pessoas. Por exemplo, eu já vi aí as grandes empresas de Morrinhos, por exemplo, no caso da Olé mesmo, eu acho que eu posso falar o nome aqui, a chefe do departamento de pessoal lá já me ligou: Rui, nós colocamos jornal, colocamos em... Nós precisamos de atender o nosso quadro aqui para vagas para deficientes e não estamos encontrando. Então nós estamos precisando disso, então nós estamos fazendo. Faz uma carta, oficializa uma carta aqui para mim, que eu vou tentar te auxiliar isso, eu vou usar essa carta aqui como documento para tentar buscar isso. E aí a gente se perde nos afazeres do dia a dia, que você acaba não cumprindo totalmente a tarefa, porque você não identifica, não tem um cadastro. A partir do momento que você tem um cadastro, a partir do momento que você tem uma identificação dos problemas, você vai realmente tentando solucionar ou minimizar os problemas do dia a dia da nossa comunidade. Você falou a respeito, quase no início da sua entrevista, dos seus comentários, a respeito de um colega seu que pratica esporte, jogador de basquete. Algo também que me interessa também muito. A gente não tem, em lugar nenhum em Morrinhos, a acessibilidade para o deficiente praticar esporte. Você não tem campo, você não tem quadra, você não tem lugar para que o deficiente possa praticar esporte também. Você nota que o assunto é muito abrangente, né? Então, para você ver, se você for buscar dos tempos, né, nós não tivemos esse cuidado. É engraçado que esse amigo meu chama Juscelino. Ele tem uma empresa em Goiânia grande de adaptações, ele é praticamente pioneiro nisso. E ele veio passear em Morrinhos aqui, quando nós fizemos amizade, eu levei ele para o Clube da Treguaia. Foi uma canseira para ele entrar dentro da piscina. Então, mas eu falo isso brincando, mas realmente você tem razão. Para praticar esporte, tem pessoas que têm disponibilidade para isso, ou que precisam fazer uma natação, ou que precisam fazer um exercício, então não tem acessibilidade. Na verdade, o que precisa mesmo é a gente ter olhos para o problema. E eu acho que a gente está na hora de a gente começar a enxergar diferente, né? Eu acho que mudando aí, como você mesmo disse, chegando aí esse espírito natalino aí, onde é que os corações mudam um pouco, né? A gente espera que muda, a gente espera que o Natal e Ano Novo não seja apenas festas, né? E bebidas e outras coisas, mas que seja um momento de reflexão mesmo, para que a gente possa estar pensando no próximo, pensando principalmente nas pessoas que estão junto com a gente, né? E praticamente passa despercebida, né? Principalmente aquelas pessoas que não dão conta de cuidar de si. Eu fiz uma festa em Morrinhos um tempo atrás, que ela não tinha ingresso, não se cobrava ingresso. A pessoa tinha que ir, eu coloquei uns 4 supermercados na época, com troca do ingresso para a festa.
uma festa jovem e tal. Então, lá na feira coberta. Então, que a pessoa ia, para quem quisesse ir na festa, ia lá no supermercado e trocava 1 quilo de alimento, ou 2 quilos de alimento na época que foi, em troca do ingresso. E acessava a festa. Isso divulgou. Foi bom para o comércio, que gerou dinheiro, e foi bom para as entidades. E eu mandei esses alimentos, mais de 1 tonelada, para 4 entidades filantrópicas aqui de Morrinhos. Então, ajudou muito, porque abasteceu. Hoje é mais fácil, naquela época era até mais complicado. Hoje até eu acho que não está faltando muita coisa, mas a gente precisa ter olhos. Por exemplo, eu convidei agora o pessoal do São Vicente de Paula para fazer parte, para eles colocar um stand lá no Encontro Nacional de Motociclistas que eu realizo todo ano, com a fotografia. Falei com a presidente Ademair, falei com o Divino e tal, já convidei eles para ir. Para eles receber esses donativos e levar para a entidade deles. E, logicamente, eu quero direcionar para outras entidades aqui de Morrinhos. Principalmente, falei com o Tião Bento a respeito do Minervino, que eu tenho um carinho muito especial para o pessoal de lá, que normalmente aquele pessoal lá, eles não têm outras pessoas que não da direção daquele sanatório para cuidar delas. Então tem um carinho muito especial, convidei o Tião Bento para ir, porque esse pessoal, principalmente essa classe aqui, que eu convivo muito com os motociclistas, eles têm um trabalho muito bonito, filantrópico nessa área, que a gente está aqui. Eu participo de anualmente em Goiânia, nós ajudamos a Casa Irmã Dulce, lá em Goiânia, que cuida de crianças. Então, anualmente a gente reúne, é um projeto do motoclube chamado Motrópolis, lá de Goiânia, um motoclube muito grande. A gente faz arrecadação durante todo o ano e a gente reúne lá na porta do Buriti Shopping em setembro, e a gente vai em comboio e passa o dia todinho lá distribuindo esses donativos com essa entidade. Eles falaram, você participa? Eu participo lá em Goiânia e participo aqui de Morrinhos também, e de lugar que eu sou chamado. Como eu disse, eu fiz festa para isso e sempre participei dessas atividades, sempre estive envolvido com isso. Porque eu tenho uma deficiência e luto com uma bandeira porque eu sei que eu sofro. Por exemplo, André, Toninho, Cláudio, o Degmar, eu convido vocês. Você quer ver a dificuldade de um cego? Você tapa seus olhos por alguns segundos e tenta andar dentro da sua casa. Dentro da sua casa que você conhece. Dentro da sua casa que você conhece. Se você quer ver a dificuldade que tem uma perna amputada para entrar num ônibus, você marra a perna e tenta subir. Então você vai ver realmente o que as pessoas passam por isso, ou do cadeirante, ou de qualquer outro tipo de deficiência. É um negócio que comove, que dói, e só aquelas pessoas que têm sensibilidade ou que buscam. Será que eu estou ajudando o meu próximo? Porque eu acredito, Morrinhos é uma cidade muito boa, a gente vê que tem facilidade, um pessoal que é muito solidário. Então basta o quê? A gente direcionar e olhar esses problemas. Eu lembro aí que tem muita gente que gosta de ajudar, tem muita gente que é solidária em Morrinhos. Existe quando o Rui disse aí de mudar, a gente tentar mudar as pessoas, existe uma ilustração que um pastor dizia assim, que você tem um vizinho barulhento, vizinho que liga o som e que bebe, que quebra a casa, tal. Aí você começa a orar para que essa pessoa se converta, que essa pessoa mude de vida. Mas realmente você não está orando para aquela pessoa mudar de vida, para aquela pessoa melhorar. É para acabar com o seu problema. Para acabar com o seu problema, você vai orar, você vai interceder por aquela pessoa, mas para aquela pessoa realmente mudar, você não está nem aí. Né? Depois que ela mudar, aí está tudo tranquilo, aí já não preciso mais orar. Então, quer dizer, a nossa vida praticamente dessa forma. Toninho, nós vamos quase chegando na hora do break, né? No começo do programa que nós brincamos com o chinês, mas eu quero, agora falando sério, a empresa do chinês em Morrinhos hoje é uma das empresas que, se eu não me engano, é que mais vende carro. E eu falei da questão do meu problema lá, brincando e tal, mas na verdade o que aconteceu, Dagmar, foi que um dos acessórios que eu pedi lá, que era uma Palio Adventure Locker, e a peça que faz o locker lá estava em falta na fábrica, né? Então por isso estava demorando e tal. E como eu estava precisando muito do carro, eu resolvi dispensar o veículo. E eles até, os três eu fui lá também na Pinalta, eles arrumaram outro carro para mim, só que não tinha o locker da forma que eu queria. Então eu resolvi desfazer o negócio e comprar um outro carro.
Né? Então, você pode ficar tranquilo, viu, Dagmar? Que o seu carro vai chegar tranquilinho. Desde que você não tenha pedido com locker, né? Uhum. O locker é que é o problema da vida. Esse negócio de locker aí, eu nem sei o que é isso. Você vê, eu sou no meio da roça, né? Eu nem sabia o que é isso, né? É coisa de gente chique, aquele negócio que você vai da fazenda, tá chovendo, tá um barco, você trava as rodas, sabe? Como se fosse... O carro fica quase como se fosse traçado, né? Uhum. Então, como de vez em quando eu vou na fazenda, então aqui em Morrinhos, se você escapar dos buracos da Sanefer, o resto... Ali precisa do locker. O resto você pode ficar tranquilo. Nós vamos voltar mais um bloco, né? E voltamos em seguida, tem a participação do Éder Garcia, do Paulo de Tarso, entrevista do Rogério. Tem entrevista do Rogério. Portanto, daqui a pouquinho nós vamos aproveitar o ruim dessa parte todinha, né? Claro. JP, o seu Jornal Pontual.